Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial e da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. Hoje vamos conversar com a professora Rita de Cássia, coordenadora do curso de Serviço Social e também do GPSSCH. É uma sigla bem grande, mas ela vai já explicar para a gente do que se trata. E também com o Carlos Henrique, que é discente do curso e membro do Centro Acadêmico. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Antônia. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e a qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos deixar de agradecer ao defensor público Oleno Matos, defensor geral, por propiciar esse momento único para a gente. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelas plataformas online da Defensoria Pública e a live no YouTube. Então, gente, sejam muito bem-vindos. A Rita de Cássia já é nossa parceira aqui. O espaço é sempre aberto para que vocês possam vir aqui e a gente bater esse bate-papo, trazer informações que são importantes para a sociedade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse primeiro seminário científico de pesquisa e extensão do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima. Mas antes da gente falar sobre o seminário, eu queria que vocês se apresentassem e que a gente conversasse um pouco sobre o curso de Serviço Social. Qual o objetivo desse curso? Quem ele forma? Qual a finalidade desses profissionais, Rita? Boa tarde. Eu sou a professora Rita de Cássia, como você apresentou. Atualmente eu sou docente e coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima. O curso de Serviço Social hoje no estado de Roraima, ele é ofertado apenas pela Universidade Estadual de Roraima, na modalidade presencial e pública. O nosso curso tem a duração de 4 anos, 8 semestres. O objetivo é formar profissionais qualificados, críticos, para intervir em diferentes políticas sociais. Então, nós temos assistentes sociais nos hospitais, nos tribunais de justiça, nas escolas, CRAs, nos centros de referência de assistência social, em diferentes campos, atuando com a população, com criança, com adolescente, com mulheres. Então, nós temos um campo muito vasto de intervenção de um conjunto de assistentes sociais, sobretudo aqui no estado de Roraima. Então, as pessoas que vão assistir esse programa, elas podem pensar, poxa, é um campo de atuação profissional vasto e que pode ser uma possibilidade, principalmente para aquelas pessoas que já têm a empatia com o próximo, que eu acho que esse curso, ele exige essa sensibilidade do profissional, porque é uma porta de entrada, digamos assim, que vai receber pessoas, muitas vezes, em situações de vulnerabilidade, né, Rita? Isso, então, o egresso, que a gente chama o perfil que nós formamos hoje na Universidade Estadual de Roraima, por meio do curso de Serviço Social, é esse profissional que vai atuar nos diferentes campos, em diferentes âmbitos, no contexto de desigualdades sociais, de violências, de violações de direito, com o objetivo de garantir, de viabilizar os direitos sociais, direitos humanos, nessa perspectiva crítica e de construir estratégias de trabalho
que emancipe, que crie oportunidades, né, para essa população que procura os serviços, seja na saúde, na educação. Hoje nós temos profissionais, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, que trabalham com mulheres que sofreram vítimas de violência, nos centros de referência de assistência social, né, atuando junto à população que, por algum motivo, é impactado por alguma violência ou violação de direitos. Nossa, que maravilha. E aí o Carlos Henrique, que é um egresso, já quase finalizando, né, Carlos, o curso. O que te levou a escolher esse curso, Carlos? Então, boa tarde, agradeço o espaço. Eu sou discente do 8º semestre do curso de Serviço Social, faço parte, né, como coordenador de Comunicação e Cultura do Centro Acadêmico de Serviço Social, e também faço parte de um projeto de extensão chamado SEJA, que é Saúde de Adultos e Estudantes da Universidade. E o que me levou a fazer o curso, na verdade, não foi algo que eu pensei, foi algo que minha mãe pensou, porque desde pequeno a gente vem nessa perspectiva que os pais querem pra gente. E aí eu cresci com a perspectiva de que meu pai queria que eu fosse médico, só que nunca foi algo que de primeira, quando eu saí do ensino médio, eu falei, talvez eu vou ser médico. Só que aí eu fui lá na Federal, fiz o vestibular e tal, não passei, aí eu fiquei. Aí logo abriu em 2021.2 o vestibular para a UE, e aí eu fiquei, o que eu vou fazer? Não queria mais fazer medicina, e a minha mãe falou assim, faz serviço social. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia o que era, nem qual profissão formava. E aí foi quando ela me explicou que, né, ela é agente comunitária de saúde lá do município de Cantá. E ela falou que trabalhava como assistente social, assim. Aí eu falei, vou fazer. E aí fiz o vestibular, passei. E foi quando eu entrei, ainda era na pandemia. O primeiro semestre foi online. E aí, esse ano estou finalizando, estou já no 8º semestre. Foi um curso, assim, que eu entrei sem saber o que era. E hoje em dia eu sou apaixonado por esse curso, pela profissão que eu vou exercer. E pelos estudos, pela forma que o curso enxerga a sociedade, como a gente enxerga a mudança que a gente quer enquanto sociedade, enquanto políticas públicas para a nossa sociedade. Então, é nesse viés que hoje eu me enxergo, 4 anos atrás mais ou menos, entrando e hoje saindo. E assim, é maravilhoso ouvir o teu relato, porque tu diz assim, a minha mãe me explicou, e aí você foi experienciar. Uhum. Porque se no primeiro semestre ou no segundo você tivesse percebido que não tinha nada a ver, você também poderia migrar para outro, né? Afinal Sim. de contas, é um jovem, tem todas as possibilidades. E isso também acontece com tantos outros jovens, né? Que começam ali, mas vê que não é essa a minha área de identificação. Mas você se sentiu abraçado, né? Então, o serviço social também te escolheu. Sim. E aí você se encontra, então, nesse curso, nesse né? lugar. Que bacana ouvir. Eu passei 3 anos não conseguindo participar das coisas do curso, né? Foi algo que apenas esse ano eu consegui participar. Por isso que eu estou envolvido em muita coisa, porque sempre foi meu desejo. Quando eu passei no vestibular, a primeira coisa que eu falei para minha mãe foi: quero fazer parte do centro acadêmico, porque esse é um movimento de luta. Eu já venho dos movimentos de luta, já participei da Pastoral da Juventude, então estava nas manifestações da educação. Então eu falei, quero fazer parte do centro acadêmico, eu quero estar nesse lugar. Só que, como eu sou do interior, eu precisei vir para Boa Vista, precisava trabalhar para poder me sustentar. Então, nesses 3 anos que eu passei no curso, eu vivi esse processo de não conseguir participar das coisas do curso, de seminários, de eventos. E aí, graças a Deus, eu consegui esse ano. E aí, estou no centro acadêmico, estou no projeto de extensão, agora a gente está aqui, né, na organização do evento. Então, assim, me sinto muito realizado esse ano de estar presente nesse espaço que nos últimos 3 anos eu não me sentia. Que legal. Rita, e assim, hoje qual é digamos assim, a faixa etária dos discentes do curso? Porque a gente escuta, eu até relatei para ti mais cedo, que essa é também uma profissão que, digamos assim, enche os olhos de pessoas já de meia idade, até de terceira idade, né? Eles veem esse curso com muita
eu diria assim, possibilidades. Mas aí eu percebo que tem muitos jovens também, né? Sim, hoje a faixa etária, nós tivemos a realização de uma pesquisa, de um trabalho de conclusão de curso, que realizou essa pesquisa para saber qual era a faixa etária, situação socioeconômica dos estudantes. A faixa etária hoje ela está em torno de mulheres, na sua maioria, né? Os nossos discentes, na sua maioria, são meninas, né? E mulheres na faixa etária, hoje, com o primeiro semestre, de 18 a 40, 42 anos, que já foi resultado dessa pesquisa. Né? E a maioria são alunos e alunas negras, da classe que a gente chama, né? Da classe trabalhadora, um perfil de discentes que trabalham e estudam. Né? Então, aí um desafio para que esses estudantes eles continuem e se formem com a qualidade exigida. E o que é assim, que é importante também, que por alguns anos os cursos de licenciatura e bacharel, aqueles que as pessoas julgam, digamos assim, sem muita importância, começou a abrir, digamos assim, um percentual bem alto online, né? E aí o Ministério da Educação, ele diz, pelo menos 50% das cargas horárias tem que ser presencial, por exemplo, para as licenciaturas. E a gente observa que a sociedade como um todo, digamos assim, eles ainda veem e classificam as profissões menos ou mais importante. Isso vai dizer como os gestores valorizam esses profissionais. Eu acho que é um debate também importante que a gente, por exemplo, quando adentra, né, Henrique, é um curso, a gente vai dizer assim, tá, qual é a área de atuação? Qual vai ser o salário desse profissional? Vai dar dignidade a ele? Isso acontece muito com a gente da educação básica. E aí eu vejo que tanto os professores, pedagogos principalmente, de licenciaturas, e os profissionais do serviço social têm ainda essa pauta que precisa, tá? Você tem um arcabouço aí de possibilidades para trabalhar, mas como que esses profissionais são absorvidos por esse sistema e com a devolutiva para esses profissionais, digamos, na valorização? Hoje, né, assim como outras áreas, como você citou, existe uma luta através dos nossos conselhos regionais de serviço social, o nosso Conselho Federal e os sindicatos, né, porque a luta por melhores salários, por condições de trabalho, é uma pauta dos sindicatos, mas que também em conjunto com nossos conselhos, tanto regional quanto o Conselho Federal. E estamos num processo também de luta pelo piso salarial nacional. Inclusive, eu acredito que há cerca de um mês nós tivemos uma audiência pública para fazer esse debate pela valorização, né, dos e das assistentes sociais que atuam nesse Brasil. E, de fato, existe uma desigualdade salarial, de condições de trabalho em diferentes instituições e em diferentes níveis. Né? Mas a luta, através dessas entidades, é uma luta muito importante para que, nos espaços de trabalho, a gente consiga avançar e ter condições técnicas e éticas para o exercício desse trabalho junto à população, junto às mulheres, junto a crianças, para que a gente, de fato, tenha, né, essas condições para que o nosso trabalho ele impacte, né, tenha um impacto desejado na vida dessa população. Eu acho que é importante, quando você traz essa fala, por exemplo, da importância das organizações sindicais, em associações, que aí são lutas coletivas. E aí vai fortalecendo a pauta e, ao longo dos anos, a gente vai dando, de fato, enquanto sociedade, a devida importância para esses profissionais que estão na ponta. Que eu vejo, né, que o serviço social, esses profissionais estão ali na ponta, assim como os professores, que é a porta de entrada de recebimento daqueles discentes, né, no ensino infantil, e assim vai sucessivamente. E o assistente social também eu vejo dessa forma. Inclusive tem a legislação que obriga, né, a escola a ter tanto assistente quanto psicólogo, porque a gente sabe que a comunidade escolar
é uma representação da sociedade e que, portanto, dentro dessa representação, a gente tem todos os desafios de desigualdades, de profundas diferenças entre pessoas, e que essa pirâmide está ali, né? Naquela base, e que precisa desse amparo. E aí a gente tem, então, mais esse desafio, além de exercer a profissão, né, Henrique, que você já está visualizando onde você quer atuar? Aonde eu quero atuar, sempre tive desejo, desde quando comecei o curso, na área da educação. Olha aí, mais um companheiro aí de lutas. Eu acho que é importante, porque aí você já tem espaços como os conselhos regionais, tem um conselho, então já está tendo uma organização bem consistente para alcançar os objetivos, né? Sim, e um ponto importante, né, com relação à formação na Universidade Estadual, no curso de Serviço Social, é que o nosso curso ele é presencial, né, gratuito, é uma universidade pública, e isso, né, garante, de certa forma, claro que a gente sabe que existem as dificuldades, né, uma qualidade nessa formação desses profissionais. Por exemplo, hoje o nosso colegiado, a grande 90% do nosso colegiado, 99% são doutores, pós-doutores. Então, a gente tem um grupo de professores, de docentes, né, engajados nessa formação de qualidade para garantir que esse profissional ele tenha um conteúdo, né, formativo, esse conteúdo que a gente chama teórico, metodológico, ético, né, para que isso, ético-político, né, para que isso dê condições para, né, para exercer a profissão a partir do que a gente sempre diz, a dimensão técnica operativa, né, técnica operativa lá nos diferentes espaços. Você precisa ter um conteúdo teórico, sobretudo uma dimensão ética, né, uma dimensão a partir da ética humana, né, dos direitos sociais, dos direitos humanos. Então essa formação ela a gente busca, né, o objetivo é formar esse perfil crítico que analisa essa sociedade, que interprete, que identifique as diferentes desigualdades e intervenha, sobretudo, né, os fundamentos. Desse processo e contexto que vocês trouxeram aqui sobre os movimentos sociais, sindicatos, está inserido nesse processo de luta, e como a professora bem trouxe aqui sobre a formação também, né, dentro do espaço de ensino, também tem essa ênfase de que os profissionais precisam estar nesses movimentos, precisam estar nos sindicatos, nos conselhos, quando foram profissionais, para fazer a mobilização da luta. Porque a gente sabe que, historicamente, nada é dado e tudo vem através da luta. Então, também nesse processo de ensino, sempre foi dado a ênfase de que nós, enquanto futuros profissionais, estivéssemos nestes processos de sindicatos, de movimentos sociais, para mobilizar a luta dos profissionais. Eu fico muito feliz, sabe, Rita, de ouvir um jovem com todo esse discurso preparado, que a gente sente que, de fato, ele estudou, está preparado para exercer a profissão e ele sabe quais foram, né, esses passos para a gente chegar até aqui. Uma outra coisa que eu acho legal da Universidade Estadual é a possibilidade do aluno ter uma carga horária fechada em um turno. Então, como ele falou, eu precisei vir para a cidade, eu preciso trabalhar. Então, quando você oferece uma disciplina de manhã, outra à tarde, outra à noite, você está achando que aquele discente ali está apenas à disposição para o estudo, o que não é a realidade da maioria da população brasileira, né? Sim. O nosso curso hoje ele tem uma entrada, né, anual. Esse ano a entrada foi para o turno vespertino, à tarde, e no próximo ano nós vamos ter a próxima entrada de turma à noite, né, apenas. Mas nós temos cursos que são, né, que a gente chama integrais. Claro que é muito difícil quando a gente tem alunos e alunas que são trabalhadores e trabalhadoras, você conseguir, né, a continuidade e se manter no curso de graduação, né? São muitos desafios, mas hoje o nosso curso, nós, né, enquanto colegiado,
construímos algumas estratégias. Hoje nós temos pesquisa, extensão, estamos com alguns projetos de pesquisa com bolsa de iniciação científica, bolsa trabalho, alguns alunos inseridos, né, nessas estratégias para que esse aluno ele consiga se manter na universidade. Porque não é apenas o acesso, mas a preocupação é com a permanência desse discente. Tá, fez o vestibular, passou, mas como que esse discente vai se manter? E aí o colegiado tem essa preocupação, eu acho que não poderia ser diferente, né, Rita? Porque aí, como que eu sou dessa área, eu sei dos desafios, das dificuldades e eu vou deixar como tá quem quiser que se vire. A gente sabe que não é bem assim, né, na nossa sociedade, que as questões funcionam e que a gente precisa, né, dessa preocupação para manter esse aluno e o curso também aberto, porque a gente fala assim, nós somos professores, a gente precisa também do nosso alunado ali, sim, né, querendo aprender, feliz com aquela proposta de curso, que é um curso sério, e a gente percebe isso através, né, do Carlos Henrique, dos alunos. Essa pesquisa que você diz aí, ó, a maioria são mulheres entre 18 e 40 anos, então você vê que é um público que vem ali desde saindo do ensino médio, aquelas mulheres de 40 que talvez já têm uma família constituída e só agora consegue retornar para a sala de aula para fazer de repente um curso superior, né? A gente sabe que essa também é a realidade de muitas mulheres. E, inclusive, na nossa sociedade aí, que representa 40% das mulheres chefes de família, então tendo que cuidar, e muitas vezes entre o estudar e o cuidar da família, vai buscar sobrevivência. Então, acho que é muito interessante, né? Toda essa pesquisa, saber quem são e, de fato, como o curso acolhe essas pessoas para que elas permaneçam e concluam, né? Sim. E aí, a gente está aqui também para falar sobre esse seminário, né? Você falou que não é só... tem todo um projeto, né? Que a universidade contempla dentro do curso, que é a EMENT, aí tem a pesquisa, tem a extensão, né? Tem os cursos, enfim. E aí, vocês estão agora organizando o conselho... Você não é do conselho, é do Centro Acadêmico, junto com o grupo de pesquisa também, né? O primeiro seminário científico de pesquisa e extensão do curso de serviço social. Mas uma curiosidade, quantos anos tem o curso de serviço social aqui em Roraima? Então, nosso curso hoje ele tem 19 anos, nós vamos fazer 20 anos já no próximo ano. A Universidade Estadual de Roraima ela está fazendo agora, né, 20 anos, inclusive no site da instituição tem algumas informações de eventos que serão realizados. E o curso em particular, nós vamos fazer 20 anos já no próximo ano, em maio. Então, a universidade é criada num ano, no outro já vem o curso, né? E bem assim, bem pertinho. E aí, o do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Roraima, é uma atividade acadêmica e científica e tem o objetivo de socializar e discutir a produção do conhecimento no âmbito da pesquisa e extensão na Amazônia, né? Em particular aqui em Roraima. Fala um pouquinho pra gente, quem pode participar? É só os alunos do curso, a sociedade? Fica à vontade. Então, o primeiro seminário científico de pesquisa e extensão em serviço social, ele objetiva, como você falou, né, essa socialização, debates. Então, nós vamos ter palestras, apresentação de trabalho, na modalidade de resumo expandido, relatos de experiência, e podem participar assistentes sociais, docentes, professores, discentes e outros profissionais de áreas afins. Apesar de ser, né, em serviço social, nós temos áreas, por exemplo, os eixos temáticos, que é política social, serviço social, processos migratórios, temos vários eixos temáticos que você tem outras profissões também que pesquisam na área. Então, profissionais de áreas afins também podem participar, realizar sua inscrição até segunda-feira. Segunda-feira, dia 6 de outubro. Tá bem aí, né? Sim. Pertinho. E aí, serão quantos dias?
Então, nós teremos 2 dias de atividades. No dia 7, nós vamos ter a palestra de abertura com a professora Maria Antônia, que é uma professora da Universidade Federal do Pará, pesquisadora da questão de serviço social e questão racial na Amazônia. Tem vários processos de pesquisa, ganhou no ano passado a menção honrosa como orientadora do Prêmio CAPES. E vamos ter à noite, no turno da noite, a apresentação dos trabalhos na modalidade de resumo expandido e relato de experiência, tanto remotamente quanto presencialmente. Então, quem mora em outros estados também podem submeter seus trabalhos. E no dia 8 nós vamos ter também uma mesa às 14 horas, apresentando um pouco a trajetória do curso ao longo desses 19 anos, o que foi feito de pesquisa, de extensão. E às 18 horas nós vamos ter a mesa de encerramento com o professor doutor Patrício Azevedo, que é professor da Universidade Federal do Amazonas, pesquisador da questão indígena, serviço social à questão indígena, de movimentos quilombolas também. É um profissional que tem uma trajetória nesse campo da pesquisa que nós convidamos para participar do evento. E uma informação importante, que o primeiro seminário científico ele é financiado pela FAPE, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima. Ocorreu um edital de seleção de projetos e um desses projetos selecionados foi o nosso, né? Então, nós estamos muito felizes por ter esse recurso a partir, né, do governo do estado para financiar o nosso evento, porque isso é muito importante e garante essa formação, né? Porque esses eventos eles são importantes para esse processo de formação, compreendendo que a gente fala formação, ela se dá a partir de um tripé, que é do ensino, da pesquisa e da extensão. E hoje o nosso curso nós estamos investindo todos os esforços para garantir, né, que esse tripé ele chegue de fato aos nossos discentes e docentes. É muito importante, né? E, Carlos, como é que você vê a participação de vocês, do Centro Acadêmico, nesse primeiro seminário, que já tem aí um gostinho de celebração dos 20 anos, né, do curso? Isso. A professora Rita pediu uma reunião com o Centro Acadêmico e convidou a gente para fazer parte da organização. A gente está no Centro Acadêmico, eu e os demais coordenadores, desde setembro do ano passado. A gente está também agora num processo de eleição da nova coordenadoria que vai ficar. E a gente foi junto com a professora Rita, a gente percebe que a coordenação do curso está sempre disposta a levar esse conhecimento contínuo aos discentes, então a gente ficou muito feliz pela essa realização do primeiro seminário científico de pesquisa e extensão. A gente conta com mais de 10 discentes que estão envolvidos na organização, junto com o Centro Acadêmico, não só as pessoas do Centro Acadêmico, mas outros discentes de outras turmas do curso que também estão nessa organização, para monitoria e demais organizações que vai ter durante o evento. Então a gente está muito feliz de estar passando por esse processo, e também por que os trabalhos vão estar no e-book dos 20 anos, né, do curso que vai acontecer ano que vem. Olha só, então já está sendo preparado um e-book, hein? Vou ver se eu corro para escrever para estar nesse e-book aí. Acho que é tão importante, né, ter esse reconhecimento para além da experiência, do trabalho que é realizado em relação ao curso, a extensão, a pesquisa e também esse fazer pedagógico, Rita, que eu vejo que o curso de serviço social, olha, quase que eu ia falando, assistência social, e aí a Rita já falou, o serviço social, e tem tido assim uma guinada, né? Eu quero parabenizar você enquanto coordenadora, tem os professores excelentes também que fazem parte com você nesse colegiado e que são tão ativos, porque fazer um curso de serviço social e, como o Carlos Henrique falou, não está envolvido nos movimentos, fica faltando parte ali de alguma coisa nessa formação, porque afinal de contas é algo que está muito intrínseco, né, Rita? Sim, e o nosso colegiado, né, eu falo, hoje eu estou, né, como coordenadora, mas essa coordenação ela é construída e efetivada por meio desse colegiado, que aí é a professora Lígia, a professora Janaíne, professor José, professora Laurinete, Henriqueta, professor Chagas, né, não esqueci, e professora Vanessa, que é a nossa professora
que é contratada, né, que também faz parte desse colegiado. Então, é um grupo de professores que através dos grupos de pesquisa, dos projetos de extensão, e a gente a todo momento também se articulando ao centro acadêmico, porque para o serviço social, as lutas sociais, sejam elas, né, aqui no campo da nossa formação, por meio do centro acadêmico, nossas entidades, nossos conselhos estaduais, federais e outros movimentos sociais, faz parte da nossa formação. Então, essa articulação da formação de um perfil crítico exige, né, nos exige também essa vinculação aos processos de luta e aos movimentos sociais. E aí você sai daquele roteiro só da teoria. E aí eu realmente destaco você, o José, a professora Laurinete, que são pessoas que eu vejo dentro dos movimentos. Então, claro, todo colegiado tem importância. É claro que esse curso vai fazer 20 anos, ele tem sim um trabalho já de excelência, mas eu posso falar da minha experiência, né? Enquanto pessoa de militância, de movimentos sociais e de ver. Então, eu vejo você, professor José, a professora Laurinete, envolvida também nesses movimentos que eu considero digamos assim, uma experiência essencial para que eu leve para o meu aluno aquela teoria. Eu vou falar da teoria, eu vou falar dos movimentos, mas eu também trago a experiência, que é o que faz toda a diferença. E aí eu acho que, nesse sentido, os alunos, né, de vocês têm muito a ganhar e, com certeza, vão sair aí profissionais super capacitados, inclusive para atuar nos movimentos, né, Sim, Carlos? com certeza. E aí, já pegando o gancho sobre mobilização e os movimentos, dentro deste processo do primeiro seminário científico, o Centro Acadêmico também, através da coordenação que eu faço parte, que é Comunicação e Cultura, a gente está fazendo esse movimento de mobilização de levar informação sobre o seminário, né? E aí a gente está com o perfil do curso, na qual a gente faz toda a mobilização de fazer vídeo com o Centro Acadêmico, com os docentes, fazer card de divulgação. Então tem toda uma mobilização para que as pessoas engajem o perfil, que o perfil seja visto, porque nesse mundo virtual a gente também precisa ser visto, então faz parte de um processo também, esse processo virtual do perfil do curso, que a gente seja visto. Então acho que nessa mobilização está dando certo, a gente está conseguindo uma mobilização boa, a gente está conseguindo que as pessoas venham ao nosso perfil, nos sigam, tanto no serviço social do perfil quanto do centro acadêmico. Então, nesse processo também faz parte essa mobilização virtual para o curso e para o seminário. Até para que outros jovens, nem todo jovem vai ter uma mãe como o Carlos Henrique, né? Que vai sentar e vai dizer, vai para esse curso, porque você vai trabalhar assim, né? E aí, esse perfil, ele já vai dar uma noção para outros jovens que, serviço social, nossa, tem uma galera aí legal, trabalha isso, está fazendo isso. Acho que isso é muito importante. Sim. Se quiser deixar o @ aí do Instagram. Sim. O @ do serviço social do curso é serviço, sem o C, sem ser cedilha, social, o E. E do CAIS é CAIS o E. Pronto, sigam aí bastante. Bastante e engajem o perfil. Perfeito. Muito bom. Então, hoje, né, nós estamos nesse processo dessa mobilização, de organização do primeiro seminário. E a organização, não posso deixar de citar, né, o nosso grupo de estudo, pesquisa e extensão, serviço social, política social, cidades e diversidade humana, que a gente chama de GPESC, que é coordenado por mim, professora Rita, e pelo professor José. Então, no âmbito desse grupo de estudo, nós estamos com projetos de extensão, que é de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, que é em parceria com a Universidade Federal de Roraima, com o curso de Economia, que nós temos discentes da psicologia da UFRR e da economia também da UFRR e discente do nosso curso de serviço social da UE, projetos também junto à população indígena. Nós estamos também com um projeto que é coordenado pela professora Janaíne, né, que é o projeto que o Carlos Henrique... Isso. Né? Então, nós temos alguns projetos de extensão que já estão sendo desenvolvidos e esse grupo de professores é que estão nesse processo para socializar
tudo isso que é produzido no curso, mas também, né, que os profissionais, os egressos, outros profissionais também, assistentes sociais e as assistentes sociais que estão nos hospitais, nas escolas, que elas possam submeter seus relatos de experiência para que a gente possa debater, discutir, né, os processos de trabalho nos quais elas estão envolvidas, discutir a realidade do nosso Estado, né, os desafios desse trabalho que é executado nas políticas públicas, no âmbito das políticas, chama das políticas sociais, junto aos movimentos sociais. Então, esse seminário ele tem esse objetivo, que a gente consiga discutir, socializar e a centralidade na discussão da questão racial e questão étnica, que né, é muito importante que a gente, a partir desse processo de discussão e de debate, que a gente construa extensão e pesquisa vinculados às lutas sociais, mas considerando que a população ela tem gênero, tem raça e tem etnia. Né? Então, no nosso seminário estão todos e todas convidados. E principalmente, né, Rita, porque essa população que, ao longo da nossa história, permanece ainda em uma situação de vulnerabilidade econômica, social, política, né, justiça de clima, enfim, várias intersecções aí que esse profissional do serviço social vai estar ali junto, combatendo essas injustiças, promovendo a discussão, o debate, e aí esse trabalho, né, da universidade de dar esse retorno para a sociedade, não só depois de formado, mas nesse processo também, né? Sim. Eu acho que se vocês tiverem mais algo para falar, chamaram já a população, né, outros cursos de licenciatura. Isso, então, nós mais uma vez ressaltamos, né, o convite para que participe no primeiro seminário científico de pesquisa e extensão em serviço social. Apesar da área específica, nós, no serviço social, trabalhamos com várias outras profissões, com outras áreas do conhecimento. Então, quem tem interesse na discussão das políticas sociais, da questão étnica, racial, questão de gênero, né, processos migratórios, envie seus relatos, quem já tem pesquisas, envie seus resumos expandidos, os profissionais e as profissionais que estão nos diferentes espaços institucionais também acesse, né, o Instagram do curso, a gente tem lá todas as informações para submissão dos trabalhos, então estão todos e todas convidadas e todos convidados para esses 2 dias de debate, de construção em torno da formação e do trabalho profissional, para que a gente possa discutir, né, a nossa realidade, as desigualdades sociais e também a gente fala muito das desigualdades, dos processos de lutas, de resistência do nosso povo, né, e sobretudo discutir o serviço social do ponto de vista do nosso trabalho, desses processos de intervenção e da produção do conhecimento também na nossa área. Então, porque é esse profissional que vai fortalecer, né, a efetividade das políticas públicas que o Estado precisa implementar para atender a essas pessoas. Então, quando você diz outros profissionais, e aí vocês estão nas escolas, nos tribunais, vocês estão, né, nos hospitais, nos CRAs, são espaços em que esses outros profissionais que estão interagindo também podem participar desse seminário, né, Rita? Sim, com certeza. Então, por exemplo, são as equipes, né, multiprofissionais que se deparam com diferentes processos, com diferentes intervenções no campo do atendimento, do acolhimento né, no âmbito desses espaços. Então, você tem pedagogos, psicólogos, assistentes sociais que fazem parte de uma mesma equipe. Claro Sim. que cada profissão possui as suas atribuições privativas, mas que se deparam com determinadas que a gente chama de expressões da questão social, né, com processos de violência, de violações de direitos. Então, tanto o assistente social, né, a gente trabalha em processos pedagógicos, político-pedagógicos de orientações, de conscientização a partir, né, do campo dos direitos humanos, dos direitos sociais. Então, todas as profissionais que têm interesse em discutir, em debater, né, enviar seus relatos de experiência de trabalho para que a gente possa discutir, debater e
né, publicar, socializar com a sociedade tudo que tem sido feito, tanto na nossa área quanto nas áreas afins. E aí o produto, um dos produtos, né, porque tem coisas imensuráveis nesses 2 dias de seminário, mas um dos produtos será o e-book, é isso? Isso, nós vamos ter a publicação dos anais. Como é um evento que é financiado pela FAPE, né, nós tivemos a condição de propor os anais e também a construção desse e-book, que vai ser lançado no próximo ano. E aí, para os profissionais que estão de olho aí em fazer uma pós-graduação, né, mestrado, doutorado, é importante. Importante. E também deixar o convite para os discentes do curso, né, que eles participem nesses 2 dias, que é um momento importante desse processo de formação, para a gente socializar, que eles também vissem seus relatos. Já tem discente que está fazendo estágio, então seus relatos de experiência ou seu resumo expandido. Então fica aí o convite para que os discentes também participem. Então, se vocês tiverem alguma coisa a mais para que queiram que as pessoas saibam, fica à vontade. Fica o convite, né, para participarem do nosso primeiro seminário científico de pesquisa e extensão e de também acessar as nossas redes sociais para conhecer o curso de serviço social para quem pretende entrar na universidade no próximo ano, né? A Universidade Estadual de Roraima, ela vai ter o vestibular tradicional. Então, acesse o site também da instituição, as redes sociais do curso e da UE, para que conheçam um pouco mais do nosso curso e cursem, né? E entrem também, estão convidados e participem do nosso seminário que ocorre já na próxima terça e quarta-feira. E também deixar o agradecimento à FAPE, mais uma vez, aqui mais cedo a professora deixou o agradecimento à FAPE por todo o apoio, desde o início ali da construção do seminário. A gente teve ali uma pessoa que estava da FAPE ali dando todo o apoio, suporte, como a gente podia fazer um card, a elaboração do slogan do evento. Então, assim, agradecer a FAPE, ao governo do estado, a Universidade Estadual de Roraima também, onde vai ser realizado o evento, vai acontecer no Auditório Amarildo, lá no campus Célia, no conhecido campus da reitoria. Então, fica o convite para participarem do primeiro seminário científico de pesquisa e extensão do curso de serviço social. Carlos Henrique, seja bem-vindo, viu, aqui no nosso programa A História Contada por Nós. Foi um prazer te ouvir, receber você aqui e ver como que a juventude está sendo ali um protagonista nesse processo, não apenas os docentes, mas junto, em conjunto, estando envolvido, participando, atuando já, mesmo enquanto discente. Então, muito bem-vindo, viu? Obrigado. A Rita de Cássia, eu sou, assim, fã, amiga, seja sempre muito bem-vindo, o espaço está aberto sempre. Obrigada. Muito obrigada, viu? Um agradecimento especial também para você que acompanha e através das plataformas digitais da Defensoria Pública. Seja bem-vindo, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados e identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado de Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas de Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima, Afroabraços!